Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios. No vídeo de hoje eu gostaria de destacar algo que eu acredito ser de muita relevância para nós que desejamos agradar a Deus. Porque, na verdade, a sua palavra, a Bíblia Sagrada, nos apresenta inúmeros comportamentos que nós precisamos evitar para salvaguardar a nossa fé, nosso relacionamento com Jeová Deus. Então nós gostaríamos de dar atenção a isso, porque comportamentos como a prática do ódio, o ciúme, a imoralidade, a apostasia, são comportamentos que de verdade não produzem nada de bom efeito ao longo do tempo se nós desejamos agradar a Jeová. Mas algo que foi destacado por um inscrito no canal, eu já até falei um pouquinho sobre ele e eu acredito que vale a pena pegar mais uma parcela do comentário dele e tirar de proveito. Foi o Tiago, lembra do comentário dele? Eu vou passar aqui de novo para a gente poder relembrar. Ele disse aqui na sua primeira parte do comentário: de fato, uma verdadeira testemunha de Jeová se recusaria a juntar-se ao grupo dos zombadores, não importa o motivo ou desculpa. Salmo 1:1. Eu acredito que todos devem lembrar aí, pelo menos quem acompanha o canal, desse comentário. Eu já falei um pouco sobre isso, até nesse vídeo aí, depois dá uma olhadinha no vídeo, que aí eu falei um pouco mais sobre o comentário dele. Mas de verdade ele destacou o Salmo 1:1, falando sobre os zombadores. Vamos relembrar esse texto? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus, não pisa no caminho dos pecadores, nem se senta com o grupo dos zombadores. De verdade, nada de bom pode vir disso. Aquela pessoa que pratica a maldade e aí vem te dar conselhos para o mal e você fica atento, a pessoa pratica o pecado e você quer pisar nos mesmos caminhos do pecador, você se senta no grupo, ou seja, tem intimidade participando da zombaria dessas pessoas, de verdade não dá para se prosperar levando em conta o restante do Salmo, que diz que nós devemos então dar atenção aos mandamentos, às palavras, aquilo que Jeová diz que é produtivo. Aí nesse nível de comparação, o Salmo foi magnífico entre esses maus, pecadores, zombadores e o conselho de Jeová. Mas ali falou sobre zombadores, e é nesse tema que eu gostaria de decorrer um pouquinho o nosso vídeo. Mas o que é zombaria? Bem, zombaria é o ato de menosprezar ou desdenhar de alguém ou de algo. Demonstra uma falta de respeito ou desejo de ridicularizar alguém ou algo. Existe na palavra de Deus alguns personagens que passaram por zombaria. E zombaria cruel, injusta. É o caso de Jesus, de Jó, de Eliseu. Jesus porque fazia um ministério muito próprio daquilo que Deus desejava. E aí, por egoísmo, por ciúme, aí os líderes religiosos daquela época zombavam de Jesus Cristo. Jó, por sua integridade, ele passava por uma provação, uma situação muito ruim na sua vida. E pessoas que deveriam falar de Deus, deveriam propor um consolo para Jó, não. Eles zombavam de Jó. Ruim isso demais. Eliseu foi zombado pela sua aparência. Então a zombaria pode criar uma situação muito ruim para os envolvidos. E a Bíblia apresenta muito bem o perigo dessa zombaria neste aspecto. Vamos ler alguns textos, em especial de Provérbios, que diz assim: até quando vocês, inexperientes, amarão a inexperiência? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, odiarão o conhecimento? Os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhotes de águia. O filho sábio aceita a disciplina do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Não repreenda o zombador,
senão ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. O zombador não gosta daquele que o corrige. Ele não consulta os sábios. Expulse o zombador e as brigas desaparecerão. As disputas e os insultos acabarão. Esses provérbios são interessantes que destacam essa prática da zombaria que de verdade Jeová odeia. Porque o zombador, ele não respeita regras. Ele não está disposto a aceitar disciplina. Ele zomba daquilo que é correto. Sim, por isso nós não devemos estar nos grupos com a intimidade com os zombadores, porque essas pessoas desprezam tudo aquilo que é correto. E olha o perigo disso, né? Nos tornarmos zombadores, não dispostos a aceitar disciplina, não dispostos a acatar aquilo que Jeová determina em sua palavra. Mas também foi falado sobre os zombadores dos dias atuais, que apareceria com facilidade. Veja só o que é dito em 2 de Pedro 3, 3 e 4. Antes de mais nada, saibam que nos últimos dias surgirão zombadores com as suas zombarias, agindo segundo seus próprios desejos. Eles dirão: onde está essa prometida presença dele? Ora, desde o tempo em que os nossos antepassados adormeceram na morte, todas as coisas continuam exatamente como era desde o princípio da criação. Essa característica de zombaria é terrível, porque nós falamos um pouco lá sobre provérbios. Provérbios fala de formas de zombaria. Pessoas que não acatam disciplina, não estão dispostos a receber repreensão. Se você for lá aconselhar, essas pessoas são tão tacanhas na sua mentalidade que pode te odiar, porque não querem ouvir o sábio. Esse tipo de zombadores, de zombaria, é complicado. Por isso, está no grupo dos zombadores pessoas não dispostos a receber repreensão, não dispostos a acatar ordens, é complicado. Agora surgem os atuais zombadores, aqueles que menosprezam da promessa de Jeová, desdenham de Cristo. Eles dizem que a atual situação do mundo vai continuar, veja só, o reino de Deus não virá, porque diz, tá tudo a mesma coisa. Não entenderam nada. E aí eles menosprezam, eles desdenham, eles zombam do próprio Deus e de suas promessas. Que perigo para nós. Agora, sabia que nem toda zombaria vem com um cunho de maldade? Na verdade, nós precisamos entender que algumas zombarias é culpa também de algumas pessoas e de algumas instituições ou de situações que são colocadas, que dão motivo para a zombaria. Sobre o que eu estou falando? Justificando a zombaria? Não. Olha só, nós vamos entender. Veja o que é dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas 14, 28 ao 30. Por exemplo, quem de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula a despesa para ver se tem o suficiente para completá-la? Senão, ele lançará o alicerce dela, mas não conseguirá terminá-la e todos os observadores começarão a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não conseguiu terminar. Por que essa zombaria teve uma justificativa? Porque a pessoa deu motivo para isso. A pessoa, ela mostrou para os seus observadores que é uma pessoa insensata. E esse fato fez com que os observadores zombassem do fracasso dele. E tem outros relatos bíblicos que falam um pouquinho sobre isso, desse tipo de zombaria. Veja só, Elias, quando confrontado numa situação com os sacerdotes de Baal, veja só o que aconteceu. 1 dos Reis 18, 26 e 27. Assim, pegaram um novilho que tinha sido trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Mas não se ouvia nenhuma voz, ninguém respondia. Eles continuaram a dançar, mancando em volta do altar que tinham feito.
Por volta do meio-dia, Elias começou, note, a zombar deles e a dizer: gritem o mais que puderem, afinal, ele é um Deus. Talvez ele esteja entretido em seus pensamentos, ou tenha ido fazer necessidades, ou talvez esteja dormindo e alguém precisa acordá-lo. Não tinha outra situação. Até porque naquele momento envolvia um confronto muito direto com o Deus de Israel. A situação ali era terrível e Elias se aproveitou daquela ocasião para mostrar a todos o fracasso de Baal. Desdenhou, zombou. Teve uma outra situação bem interessante, só que essa envolve o povo pactuado de Jeová. O povo de Jeová, a nação verdadeira, que deveria ter toda a proteção de Jeová. Mas Jeová colocou essa nação para ser zombada. A nação foi zombada pelos seus vizinhos. Vamos ver alguns relatos? Diz assim: fazes com que sejamos alvo do desprezo de nossos vizinhos, objeto de zombaria e desdém para os que estão à nossa volta. O sangue que você derramou a tornou culpada, e os seus ídolos repugnantes a tornaram impura. Você apressou o fim dos seus dias, e o fim dos seus anos chegou. É por isso que farei de você alvo de insultos para as nações e motivo, note, de zombaria para todas as terras. Tanto as terras próximas como as distantes zombarão de você, que está com o nome manchado e que está cheia de confusão. Sim, até mesmo a nação pactuada com Jeová passou por zombaria. Conseguimos observar que tem dois tipos de zombaria. Aquela que vem de pessoas que desdenham do ensino, da correção. Tem o grupo de zombadores que, por não se corrigir, aí fazem a sua vida cada vez pior. É a questão lida lá no Salmo 1:1 que Tiago apresentou. Ali estava fazendo uma comparação. Aqueles que se sentam com os zombadores, que desdenham de ensinos, de correção, aqueles pecadores, aqueles maus. Aí você tem um convívio com essas pessoas que querem sempre fazer o que é errado. Vai se dar mal. Porque é melhor, segundo o Salmo, ficar no conselho de Jeová. Aí o provérbio apresentou realmente pessoas que desdenham da correção, não ouvem os sábios. Aí a pessoa tem sempre dificuldades. Tem também realmente, conforme mencionou, aqueles que zombam do próprio Deus, das suas promessas. É claro que dar ouvido a esse conselho, a esse ensino contra a Bíblia, ficar ouvindo conselhos contra Jeová Deus, contra os mandamentos de Cristo, é claro que não vai fazer a pessoa ser bem-sucedida. Mas também tem a zombaria, que é causada pelos próprios erros da pessoa, também das instituições. Conforme Jesus apresentou, a pessoa não mede bem aquilo que vai fazer, e é motivo de chacota, de zombaria. Tem aqueles que, infelizmente, passam por zombaria por não dar atenção às leis de Jeová. Foi o caso de Israel. Israel, como nação, passou por zombaria porque reis, profetas, sacerdotes, aqueles que estavam à frente, eles não mediam bem as suas ações e não se baseavam bem pelas leis de Jeová. E aí, quando isso acontecia, as nações vizinhas acabavam observando o fracasso de Israel. Aí esses se aproveitavam, é claro, para zombar de Israel. Mas isso faz parte de uma profecia. O próprio Jeová deixou acontecer para que a nação de Israel se corrigisse. Jeová não encobre nada. Interessante esse magnífico Deus. Jeová não encobre nada. Quando não se pautam por sua lei, não se pauta atualmente por sua palavra, a Bíblia, é claro que vai ficar para os espectadores motivo de zombaria.
Então tem esses dois aspectos, né, da zombaria. Quem são? Porque olha só, falou sobre zombadores, em especial aqueles zombadores que o Tiago tanto mencionou, né, que a pessoa não pode se sentar no grupo. Falou sobre zombadores, mas não falou de onde vêm esses zombadores. Porque pode ser dentro da própria congregação, como do mundo, como na escola, na vizinhança, dentro da família. Falou sobre o ato dos zombadores, aqueles que não ouvem conselhos, aqueles que não corrigem a sua posição. Já viu? Vamos lá, no que diz respeito às testemunhas de Jeová. Já observou dentro da congregação pessoas que não ouvem conselhos, aí fazem o que querem dentro da congregação, ficam como que blindados para praticar o mal? Essas pessoas zombam de Jeová, zombam da provisão tão amorosa que foi colocar ali a congregação para o acolhimento, e agora eles fazem o que eles querem. Esses são zombadores. Zombam de Jeová, zombam de sua palavra, zombam da provisão magnífica que foi a congregação, os anciãos, os superintendentes, e agora querem fazer o que? São zombadores, zombam de Jeová. E aí não se corrigem. Também tem aqueles que saem e aí agora zombam das promessas de Deus e aí desviam pessoas. Então, assim, tem várias, pelo menos essas duas camadas de zombadores. Então, nós precisamos avaliar bem, não exatamente ali ou aqui, mas os zombadores. E por que alguns sofrem zombaria? Eu acredito que esse vídeo pode começar a nos abrir a mente, nos ajudar, nos auxiliar para que nós possamos facilmente identificar alguns aspectos, pelo menos esses dois, da zombaria, o que é tanto prejudicial, como aqueles que são motivos de zombaria porque dão motivos para isso. E aí a gente pode analisar como melhorar, como fazer uma avaliação honesta, né? Sem puxar para um lado e sem puxar para o outro, fazer uma avaliação honesta naquilo que podemos melhorar para não sermos motivos de zombaria e naquilo que precisamos melhorar para não sermos os zombadores, não desdenhar da palavra de Deus, dos conselhos, não desdenhar das promessas de Deus, enfim. Eu acredito que todos nós, com boa motivação, boa disposição, se pautando pela palavra de Deus, pode tirar muito proveito dessa avaliação que o Tiago lançou ali, talvez com o objetivo de me ofender, né? Nesse vídeo, dá uma olhadinha de novo nesse vídeo aí, mostra todo o contexto do comentário dele. E às vezes, um comentário desse, que vem com o objetivo de desdenhar, acaba sendo um motivo para zombaria. E nós não queremos isso, então nós queremos corrigir a nossa postura, fazer uma avaliação sincera, para que nós possamos tirar grande proveito da palavra de Deus, assim como ela quer que seja realmente executada. Jeová compôs ali, fez a sua palavra, todos os livros ali compostos estão para o nosso proveito. A gente só não pode pegar um versículo ali e tentar desdenhar da palavra de Deus, querer usar para nós. Não, a Bíblia tem um contexto. No que diz respeito à zombaria, foi apresentado esses dois pontos. E aí esses pontos podem nos fazer cada vez mais maduros espiritualmente para avançarmos e agradarmos melhor a Jeová. Fique com as bênçãos de Jeová. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por sua visita ao canal. Espero que o conteúdo tenha te ajudado. Se você é testemunha de Jeová ou não, mas curte o conteúdo desse canal, você pode curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. Você pode se tornar membro do canal e aproveitar as vantagens dessa parceria. Caso deseje apoiar financeiramente para o crescimento do canal e que ele tenha mais vídeos, lives e mais projetos, venha fazer parte. Você poderá, caso deseje, fazer contribuições voluntárias nas seguintes formas que aparece na tela, com qualquer quantia. Desde já, muito obrigado. Fique com as bênçãos de Jeová.